Estabilização. A estabilização é um mito. Não há nenhuma estabilização. Existe somente isso. Estabilização implica que existe algo mais, mas não existe. Existe somente isso. Então, se você sentir que você tem apenas que se estabilizar, então você está se iludindo. No que você irá se estabilizar? Quem irá se estabilizar? Onde a estabilização vai ocorrer? E quando isso ocorrer? Olhe para a experiência direta agora mesmo. Você pode encontrar alguém? Você pode encontrar alguma coisa? Você pode encontrar qualquer lugar? Você pode encontrar algum tempo? A estabilização é um conceito, é outro pensamento. É um pensamento que parece lembrar um tipo de experiência que ele rotula como desejável. E, em seguida, ele compara essa memória com o que ele acha da experiência presente, que rotula como não é o suficiente. Então, o pensamento sugere que você precisa se estabilizar num estado desejável. É mentira. Mais uma vez, olhe para a experiência direta. Agora você pode encontrá-lo? Você pode encontrar outro estado? Você pode encontrar qualquer estado? Ou existe simplesmente isto? Seria isso. Que alegria ouvir isso. Também gostei. Então, meus queridos, aonde é que a gente vai se esconder agora? Onde é que a gente vai se esconder? Esse é um conhecimento, é um ensinamento que parece muito avançado, né? A gente escuta muitas vezes uma advertência assim, tome cuidado com essa história de que, já está tudo pronto, porque isso pode ser uma enganação, né, da mente, a mente querendo capturar. E aí me vem aqui que é e não é. Porque o que quer que a gente diga em termos de que ainda há por se fazer, é mentira e não é. Então surge aqui assim, é sempre instantâneo, é sempre esse momento que tem que ser considerado. É só nesse instante de consciência, exatamente agora, que acontece ou a ilusão ou a clareza. E ainda dizer assim, não é muito verdade, porque na verdade só tem clareza. Mas nesse instante pode vir a ilusão, não tem processo. Isso acaba com todas as histórias. Se a gente olhar bem para essa verdade da imediaticidade de existir, consciência, saber, toda essa historinha de processo, ela vai por água abaixo. Então é mentira. Isso de que tem que melhorar de alguma forma é um insight, é uma virada, não é um processo. E não tem tempo envolvido. Então, é porque não é para a mente.
esse desvelar não é para a mente. Então, quando se fala cuidado, quando se fala ainda tenho que fazer, quando se fala em estabilizar, é uma concessão. E no final, é mentira. Então, não sei por que chega e para quem chega esse ensinamento que é assim, extremamente direto, mas ele é a verdade, de absoluto para absoluto, que só há absoluto. E isso já é do entendimento de todos que estão nessa sala. Mas a mente conta essa história, é como se contasse, não é como se, é assim, conta de novo, faz um download de novo de todas as crenças que estão aí, vamos dizer assim, como que implantadas. É isso que fica girando sob essa experiência direta e óbvia de imediaticidade, essa experiência de ciência atemporal. O ensinamento é sempre um convite que se repete e se repete e se repete, acontecendo agora, nesse instante. Dê-se conta de novo, que não tem tempo envolvido. Percebe? Deixa que isso realmente caia aí. Aí não tem realmente estabilização. Qual é a estabilização? Cara, muito bem falado no texto. A gente deseja aquela experiência que aparece na memória. Geralmente é algo como clareza e expansão. Percebe que isso são conceitos e eles são qualificados como melhores que, ainda que não se diga, são melhores talvez do que o momento que está acontecendo agora. E por que você qualifica esse momento agora como não sendo tão bom? Essa história da estabilização, essa história do imaginário sobre o que é estar desperto, eu ia dizer, aprisiona através dos milênios e das vidas, todas elas contidas neste instante, aparecendo exatamente agora. Isso não é para a mente. Mas eu tenho certeza que há um entendimento já acontecendo em todos estes supostos pontos focais que aparecem aqui. Isso já é consenso, pelo menos intelectualmente. E tem uma ideia de que falta alguma coisa. É esse entregar, esses últimos resquícios, é esse entregar que faz acontecer. Essa fala não é boa, que simplesmente dissolve a ideia, isso é melhor, dissolve a ideia de que não é isso, sabe isso? Isso não a pessoa, gente, não tem ninguém aí, enquanto separado, tem uma ideia de que há um corpo, de que há um temperamento, isso que você chama
de eu, essa sensação de existir como um indivíduo. Mas isso é só um ponto no instante que está acontecendo agora. Essa totalidade, esse combo de percepção acontecendo agora, envolvido nesse silêncio intocado que também acontece agora. Isso é você. Não somente a pessoa, a ideia de pessoa, que também surge nisso. Essa ideia de que a pessoa deveria ser melhor, de que a pessoa poderia ter essas ou aquelas qualidades que são mais funcionais, que servem mais aos padrões daquilo que é aceito na sociedade. Nessa sociedade castradora, separatista, materialista, fundamentada na ideia de que há pessoa e mundo, separação. Faz sentido isso? Que não tem estabilização, que não tem processo, que está tudo pronto, que sempre foi isso, que antes dos pensamentos, de tudo que a gente pensa sobre isso, já é perfeito, intocado, livre, felicidade, infinitude. Faz sentido? Surge alguma coisa quando se diz que tudo o que se diz sobre isso, tudo o que se diz sobre isso é mentira, porque não se pode falar sobre isso. Todas as palavras são divisão. As palavras surgiram para nomear, e tudo que é nome é conceito, é separação. Então, tudo que se diz já é mentira. O que se fala sobre isso já é mentira, porque não cabe. Não cabe numa descrição, não tem forma, não tem limite, não é coisa. Então não consegue ser dito. Todo ensinamento é só um apontar. Ainda não é isso. Mas você sabe. E isso a gente pode falar com verdade, sabe? Com autoridade. Você pode dizer assim, você já sabe. Porque não tem como não saber. Presta atenção. É a tua natureza. É a tua natureza. Você é isso. Então, talvez só não, você não tenha se apercebido que há muito mais silêncio do que barulho. E a ideia de ser uma pessoa é que surge. Não é esse saber, não é essa abertura que tem que chegar ainda, que tem que ainda se desvelar. A pessoa, resumindo, é um pensamento.
é um pensamento. Você é a experiência, experienciar. Um verbo. Experiência, experienciar. Um acontecendo, como já foi dito aqui. Não é o pensamento que diz que você é uma pessoa. Pensamento, combo, que é sensação. Você é isso. Totalidade. Existir, existência. Ressoa. Quando se fala assim, ressoa. Estabilização. Estabilizar o quê? A vida vai estabilizar? Talvez ser no formato que você gostaria que fosse? Você quem? Quem gostaria que fosse assim? Quem gostaria que fosse de outro jeito? Quem? Que você procura e não acha. Olhe para a experiência direta agora mesmo, antes dos pensamentos. Está olhando aí? Você pode encontrar alguém? Oi? Eu ia falar que vem uma sensação dessa palavra, né? Estabilização. Não quer fechar teu microfone? Não quer fechar teu microfone, amigo? Ah, tá aberto. Não. Tem uma sensação dessa palavra estabilização, como se fosse uma promessa, Sim. né? Imagino que num nível, como você falou, né? É e não é. É isso e não Uhum. é isso, né? Num nível, é quase como uma motivação para você seguir, seguir escutando isso, né? Não desistir na primeira, não achar que já chegou, já entendeu tudo. Eu escutei um vídeo do Rupert Spira esses dias e ele falava assim que é muito raro hum, que aconteça de você entender tudo numa primeira vez que você escuta, né? É muito raro de acontecer esse entendimento pleno de cara. A grandíssima maioria dos seres, né, precisam Uhum. ouvir muitas vezes porque tem muitas camadas de condicionamento mesmo, né? E talvez para essas camadas é que se diga da estabilização, mas a bem da verdade vem aqui, a sensação aqui é que é como uma promessa, olha, eu prometo que vai chegar lá, né? E daí aqui bate naquela coisa, né? Pô, sei lá, né? Sei, não sei, Olha, né? Assim, Surati, não eu sei. amo demais, de paixão, o Rupert. Eu também. Mas ele mesmo, em alguns momentos, ele diz que tudo o que se fala sobre isso é uma concessão. A verdade profunda é que já está pronto, né? Então, assim, é como assim um processo terapêutico de alguém que ele está sob hipnose. Ele acha que é uma coisa que ele não é. E o mesmo Rupert usa essa metáfora, né? Ele fala muito daquele, o rei Lear, né? Que King Lear. ele está interpretando uma peça, de repente, ele acha que é o personagem, mas ele nunca foi, e aquilo é só imaginação. Então, é para esse personagem, para essa imaginação, é que se está falando. Mas isso não existe. A verdade crua é que não existe.
Então, como eu estava falando, eu não sei por que chega por um determinado grupo, por uma determinada pessoa, um ensinamento que é assim direto, que não é assim para a pessoa, para o personagem. Esse ensinamento não é para o personagem, é consciência para consciência. Tem alguns professores, e eles são chamados, né, de radicais, que não fazem concessão nenhuma, né? Tem alguns que não fazem concessão nenhuma. Do que você está falando? Você começa a contar essas histórias, do que você está falando? Quem é que está aí? Não tem ninguém aí. Saiba disso. É só isso. E fique olhando para isso. Né? A gente poderia citar alguns. E vocês os conhecem, né? E vocês os conhecem. Então, essa é a verdade. Ah, a pessoa tem algum problema, é meio desajustada e não sei o que lá. Eu estou quase sugerindo que ela vá fazer terapia. Não é essa a questão. Se é meio torto, se é meio desajustado para o sistema no qual a gente, né, parece estar vivendo. Não é essa a questão. A questão não é a pessoa, sabe? Não é pessoal. Se a pessoa tem ainda que, como tem que cuidar da saúde, parece, né, suposto corpo, tem também que cuidar do suposto, das questões emocionais, sei lá, apesar que aqui sempre vem de dizer que não tem nada mais terapêutico para a pessoinha do que satsang, sabe? O que é muito libertador para a pessoa, aquela história do net-net. Eu não sou isso, não sou isso, não sou isso, não sou isso. Não sou a história que contaram, não sou a história que eu conto para mim mesmo, não sou minhas memórias, eu não sou essas emoções, eu não sou esses pensamentos, eu não sou esse corpo. Tudo isso é visto. Tem coisa mais terapêutica do que isso? Abandona todos os teus cadáveres, sabe, esses que a gente vem arrastando a vida inteira. Larga tudo. Né? Isso olhado com profundidade é muito libertador. Claro, chega um momento que você vai ter que dizer, só tem isso. É tudo feito disso. Até isso que parece incômodo, toda essa história do personagem e toda a sua confusão. E me veio à memória agora uma fala do Muji, que dizia assim, quanto mais desastrosa foi a sua vida, melhor, porque você tem menos motivo para se apegar a ela. E tem lá a sua razão, porque aquele que se acha que está muito bem, que não tem nenhum incômodo e não sei o quê, esse talvez fique mais tempo, entre aspas, contando histórias, né? Aquele que se sente realmente incomodado, mas isso um nível de profundidade grande, é esse que vem para satsang, é esse que acaba em satsang, é esse que quer saber a verdade, custe o que custar, doa o que doer, não é? Cada um que está aqui pode dizer isso, se é ou não é assim. Depois de ter passado, muitas vezes, a maior parte, né, dos casos, por vários lugares, por várias e várias histórias coloridas, diferentes, não é? E aí estamos em satsang. E há um profundo reconhecimento disso, tem uma ressonância. Por quê? Porque isso é a realidade, a tua realidade. E aí eu vou dizer de novo, olha, que há muito mais silêncio do que barulho. E a história de ser uma pessoa e esse incômodo e essa
essa sensação que você não considera muito agradável, ela é minoria. Ela vem de vez em quando. A maior parte do tempo, nem tem ninguém. Você está, vamos dizer assim, absorto na experiência. Porque você é a experiência, a vivência, a existência, a totalidade. Você é sem limite, liberdade, intocado, felicidade sem nome, não a felicidade que a gente imagina. E a ideia de ser uma pessoa, de que há sofrimento, de que há problemas, bababá, bababá, isso vem. É isso que vem e vai, não a clareza daquilo que é, não aquilo que você é enquanto pessoa, mas daquilo que é. Então, eu gostava muito de uma fala que eu ouvia da Viti, que era sobre ressensibilizar. É ressensibilizar para isso que é. Ressensibilizar para a tua natureza real. Porque há um pensamento de identificação com o corpo, com a ideia de estar dentro de um corpo. É só isso. A questão da separação é só isso. É imaginária, ela não é a tua experiência direta. Faz sentido aí? E aí a gente sempre diz, não é para acreditar nem em mim, nem em ninguém. Quem assina embaixo é a tua experiência. Então, não é só escutar satsang, é investigar 24 horas. Nos momentos em que está tudo bem e nos momentos em que não está tudo bem, a gente vai, aos poucos, desenvolvendo essa habilidade, essa sensibilidade, essa noção de que não é, a vida não é pessoal. A vida é só vida. Olhe para a experiência direta agora mesmo. Olha aí, enquanto essas palavras são ditas, faz essa experimentação. Olhe para a experiência direta agora mesmo. Relaxe. Deixe que os pensamentos simplesmente passem, sem dar atenção a eles. Você pode encontrar alguém? Você pode encontrar alguma coisa? Você pode encontrar algum lugar? Você pode encontrar algum tempo? Onde acontece essa ciência? Verifica onde acontecem os pensamentos. É uma boa investigação. E olha se a percepção do suposto mundo também não acontece no mesmo lugar onde acontecem os pensamentos.
O limite é imaginário. Percebe? Não tem lugar. Essa espaciosidade sem bordas. É isso. A estabilização é um conceito, é um outro pensamento, é só uma palavra. É só uma palavra que rotula como desejável alguma ideia que surge, que compara, que fala de bom, não tão bom. Só ideias, só palavras. Na experiência direta, isso não tem sentido. O pensamento sugere que você precisa se estabilizar num estado desejável. É mentira. Mais uma vez, olhe a experiência direta. Agora, você pode encontrar outro estado, qualquer estado, ou existe simplesmente isso. E todos os estados são feitos disso. Experiência viva, só vida.